O embate político entre Eduardo Bolsonaro, Lindbergh Farias e Joyce Hasselmann ganhou novos contornos e parece transformar-se numa verdadeira guerra de narrativas dentro do Congresso. O centro da discórdia gira em torno de duas propostas polêmicas, a PEC da blindagem e a PEC da anistia, que dividem profundamente opiniões e expõem a fragilidade das alianças parlamentares. Lindbergh Farias, em tom de vitória, celebrou publicamente o que chamou de sepultamento definitivo da PEC da blindagem. Gente, vitória das ruas. Olha, a PEC da bandidagem foi rejeitada por unanimidade, 27-0. Você acha que sem mobilização popular isso teria acontecido? Esse é o caminho. Agora é enterrar a anistia, essa revisão de penas para Bolsonaro e colocar a pauta do povo, isenção de imposto de renda, fim da escala 6x1, PEC da segurança. Vamos com tudo, pessoal. Agora é a força do povo. E junto com o presidente Lula, que a gente vai receber aqui no Brasil de volta depois, com muito orgulho, pelo que ele fez. Um estadista que se levanta, defendendo a democracia e defendendo a soberania do nosso país. Vitória muito grande, viu? Hoje dá para comemorar. Unanimidade. Do outro lado, Eduardo Bolsonaro endureceu o discurso e garantiu que, ao contrário da blindagem, a PEC da anistia será inevitável e ninguém conseguirá barrá-la. Segundo o deputado, essa medida não é apenas uma proposta política, mas sim uma necessidade urgente para libertar o Brasil da crise atual. Eduardo foi além e afirmou que, sem a aprovação da anistia, o país continuará vulnerável a represálias vindas dos Estados Unidos, criando um tom de alerta que intensifica ainda mais o debate. Somente a anistia pacificará o Brasil. No entanto, a nova estratégia daqueles que querem acabar com a anistia e aprovar a chamada dosimetria é lutar pelos destaques. O que isso significa? Significa aprovar o texto base do Paulinho, da Força, com essa tal dosimetria, e nos destaques lutar para que seja aprovada a anistia verdadeira. Só que isso daí está, no mínimo, equivocado, para não dizer mal intencionado. Os deputados que defenderem a estratégia de lutar pelos destaques, a fim de se alcançar a anistia, estão mentindo para você. Ou, ao menos, na melhor das hipóteses, mordendo a isca dos opositores da anistia. Porque nós não teremos votos para aprovar os destaques. No entanto, você só analisa o destaque se tiver aprovado o texto base da dosimetria. Esse sim que pode ir adiante. E, certamente, passar longe de pacificar o país. Condena ao exílio perpétuo todos aqueles perseguidos pelo Moraes que estão hoje fora do país. E também coloca a direita fora da eleição de 2026, porque continuará o STF poderoso a ponto de fazer o que o Flávio Dino está fazendo, abrindo inquéritos relativos à pandemia, para depois acelerar e condenar vários favoritos ao Senado, que cairão na lei da ficha limpa e não poderão votar a favor de impeachment de ministro do STF em 2027. Esse cenário também, por óbvio, não faz com que um presidente tenha poderes para realmente colocar adiante uma anistia. Cobre o seu deputado. Dosimetria, não. Destaque, não. Só anistia no texto base, sim. Já Joyce Hasselmann reagiu com ironia e provocação. Ao comentar o assunto, destacou que a blindagem já foi derrotada e que, se a anistia também cair, ficará claro que não há espaço para retrocessos dentro do Congresso. Para ela, os defensores dessas PSS estão numa luta perdida, insistindo em projetos que não resistem à pressão popular e às críticas da sociedade civil. A PEC da anistia subiu no telhado e a PEC da blindagem foi sepultada definitivamente no Senado. A vitória é do povo brasileiro. Sim, é uma vitória e a gente tem que comemorar, porque não me venham dizer que lá no Senado é uma casa de santos e que eles resolveram fazer o que é certo, né? Vamos começar do começo. A PEC da anistia está respirando por aparelhos e a da blindagem foi sepultada pela CCJ do Senado. Tem muita gente do crime organizado na política, tá, gente? Tem muita bancada do PCC, né? Tem muita gente, inclusive dentro da bancada evangélica. Então, assim, definitivamente não é um lugar de santos a política. Sempre o crime organizado está infiltrado, elegendo representantes, né, que possam fazer tudo pelo crime, como aprovar uma PEC da blindagem. Né, que é realmente uma PEC da bandidagem. Né? E essa PEC blindaria todos os deputados, todos os senadores e aqueles que viriam a ser futuramente. A CCJ enterrou por unanimidade. Por quê? Por conta da pressão popular. Por conta da pressão popular. Quando a população se une em prol de uma pauta como essa, que era uma pauta que realmente
transformaria a política em uma bandidagem absoluta, porque eu disse para você, só quem votou pela PEC da blindagem ou foi bandido, ou é, ou pretendia ser. Então você pega cada deputado que votou pela PEC da blindagem para você lembrar dele na próxima eleição, porque só bandido se beneficia da PEC da blindagem. No Senado, não é uma casa de santos. Então a Câmara, aquele bando de sem-vergonhas que votaram a favor da PEC da blindagem, liderada pela bancada bolsonarista, que fique muito claro, pela bancada bolsonarista, e foi justamente a pressão popular em cima da PEC da blindagem que criou uma dificuldade na Câmara. E isso até o PL já admite internamente, que o melhor cabo eleitoral do Lula é o Eduardo Bolsonaro. Saiu pesquisa IPESP, gente, hoje. Então o Lula, que estava com uma aprovação baixíssima, Eduardo Bolsonaro foi lá e tirou o Lula da sepultura política. O Trump fez todo o serviço direitinho e Eduardo Bolsonaro conseguiu reviver Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, o Sidônio, que é quem cuida da comunicação do Lula, devia ser demitido e o Lula devia contratar o Eduardo Bolsonaro.